pensar na noção de mal-estar, eu não sei se ela aparece de maneira direta no meu trabalho, na minha obra, mas ela é muito fundante, eu acho, da minha formação, né? Quando eu penso na noção de mal-estar, sobretudo na pós-graduação, eu tive dois grandes pilares, né, que foram os estudos, eu penso em Freud e penso em Nietzsche. Né? Quer dizer, eu penso na psicanálise de um lado e no pensamento trágico de outro, como nos ensinando a positivar, se é possível isso, a noção de mal-estar. Né? Quer dizer, eu acho que com Freud a gente aprende que a falta, né, o que é chamado de mal-estar, quer dizer, que esse furo, esse buraco, isso funda o humano. Né? E nesse sentido, toda a psicanálise se constrói sobre essa ideia de que o mal-estar que funda, né, quer dizer, esse furo, esse buraco, esse vazio, é o que funda o desejo, né, o que funda a nossa, o que nós chamamos de humano, por um lado. Né? Por outro, a gente tem o pensamento nietzschiano, o pensamento trágico, sobretudo, né? Mas é o que para mim a minha entrada no pensamento trágico foi através de Nietzsche, que eu acho que também é muito importante para, sobretudo, assim, estou pensando no Nietzsche que vai falar que vai se debruçar sobre a tragédia grega, né? Quando ele vai dizer que, de novo, né, que a afirmação da potência da vida não depende de estarmos bem no mundo. Né? Então, é o pensamento dionisíaco por excelência. São duas escolas quase que opostas, vamos dizer assim, e que mais atualmente, né, uma é crítica da outra, vamos dizer assim. Mas eu acho que são dois pilares muito importantes. E vou fazer uma confissão pessoal, né, de que tem um terceiro pilar, que é o da filosofia budista, né, que também vai trazer isso para a gente. Né? Quer dizer, de novo, ela não aparece na minha obra, mas ela é fundante da forma como eu me interesso pelos fenômenos, né? E que também vai afirmar a potência do mal-estar, ou dito de outra maneira, a filosofia budista, eu não me interesso pela espiritualidade budista, mas eu me interesso pela filosofia budista, né? Que vai dizer que o mal-estar, o sofrimento é produzido pela impermanência das coisas. E não adianta a gente tentar buscar a permanência. Né? Então esses três pilares são muito importantes e eu insisto assim, de que eu não uso talvez essa terminologia na minha obra, mas o tipo de fenômeno que me interessa é o fenômeno que de alguma maneira, né, sobretudo fenômenos culturais que estão buscando combater uma certa paralisia que poderia vir desta sensação de mal-estar. Eu acho que é importante a gente resgatar esses pilares, né, do pensamento trágico e do pensamento que vem da psicanálise. Nesses dois pilares que eu acho que a gente tem esquecido desses pilares. Né? Se a gente resgata esses pilares, em nenhum deles vai aparecer a ideia de felicidade, né? Mas vai aparecer a ideia de alegria. Né? Quer dizer, alegria eu acho que é o que a gente precisa buscar, né? Porque a alegria aposta no hoje. Né? A felicidade é definitivamente uma busca, né? Fica claro tanto no pensamento de Nietzsche quanto no pensamento de Freud de que a felicidade não é produtiva. Né? A felicidade supõe uma volta, um retorno e um fechamento do buraco que nos move que não é produtiva, não vai ser produtiva, ela é teleológica, ela está olhando para o além, ela não está olhando para o agora, ela não está olhando para o hoje. Né? Então, quando a nossa sociedade, parte dela, se constrói com base nessa ideia de felicidade, está claro que isso não vai dar certo. Né? Em primeiro lugar, assim, eu tenho um enorme respeito pelas pessoas que sofrem por doenças mentais. Né? Quer dizer, eu acho que é
eu tenho uma enorme empatia e mais do que isso, né, quer dizer, eu acho que é uma dor, uma dor realmente que me afeta profundamente. Quando eu me vejo, né, com pessoas próximas lidando com esse tipo de dor. Então, eu nem me sinto muito capacitada, eu não tenho formação, né, para falar das doenças que afetam as nossas almas. Por outro lado, me parece que o que a gente pode pensar um pouco é na questão do sofrimento, como lidar com o sofrimento. Né? Quer dizer, que filosofias nos ajudam a lidar com o sofrimento, né? E aí eu retomo novamente nossos pilares, né? Quer dizer, a gente vai ter filosofias que nos ensinam que o sofrimento é parte da vida, é parte da ideia de estar no mundo, da impermanência, né, com o mundo, e que a gente tem que lidar com isso. Né? Eu vou contar uma história que eu adoro, da minha mãe. Né? Minha mãe é mineira, foi criada numa pequena cidade, e ela sempre me conta que a mãe dela comprava laranja de um senhor, né? E o senhor passava com laranja todo mês. E aí em janeiro as laranjas eram muito azedas, né? E aí minha avó ia sempre reclamar com ele, mas está muito azeda essa laranja, que ele passava num carrinho levando a laranja, e que aí ele falava assim, Dona Nédia, tem que passar pelas janeirinhas para chegar nas laranjas doces. Né? Eu acho essa metáfora maravilhosa, né? Para a gente pensar em que tem que passar pelas janeirinhas, tem que passar pelo sofrimento. Né? Se a gente eliminar esse elemento do cotidiano e mais do que isso, quer dizer, apostar na elegia da abolição do sofrimento, eu acho que não é uma boa. Os principais sistemas filosóficos nos ensinam que o sofrimento é parte da existência, é parte do lidar com esse buraco do mal-estar produtivo, né, com o mundo, vamos dizer assim. Eu sempre brinco com meus alunos assim, que eu sou muito grata por ter vivido a minha adolescência e a minha primeira juventude longe das redes sociais. Na verdade, com a inexistência de redes sociais. Não foi por opção, foi porque não havia, né, redes sociais. E eu fico imaginando a quantidade de merda, de besteira, de coisas que a gente fazia se estivessem nas redes. Né, o sofrimento que isso teria produzido em todos nós, né, porque é parte, obviamente, da nossa formação fazer coisas das quais a gente se arrepende depois. Né. Então, eu sou muito solidária, essa é a primeira coisa. A segunda coisa é que eu fico pensando que para a minha geração, que estava fazendo formação de doutorado, né, no momento em que as redes sociais não, que a internet explode no Brasil, na segunda metade dos anos 90, a gente via, né, a internet com muita esperança, né, de reconfigurar o sistema midiático, de combater o sistema das grandes mídias de massa, da televisão sobretudo, né. E definitivamente a gente errou, porque não há possibilidade da gente crescer, né, da gente amadurecer com essa exposição 24 horas. Né? Até porque eu acho que tem uma outra dimensão quando a gente pensa na teoria da comunicação, né? Estou pensando aqui na teoria da representação do Goffman, por exemplo, que o Goffman vai dizer que a gente age, a gente conversa, a gente se comunica dependendo do contexto. Né? Então, o que eu estou falando aqui nesse momento, né, que eu sei que vai ser divulgado publicamente, é diferente de uma conversa que eu possa ter com Mariana ou com Paula, né, ou com qualquer um de vocês. No momento que a gente desloca a minha frase, que foi dita pessoalmente, né, para um outro contexto, é claro que isso vai produzir ruído. Né? Porque, como diz Caetano, de perto ninguém é normal, a gente fala besteira, a gente fala coisas que a gente está falando para uma pessoa que a gente tem confiança. Né? Então,
tudo isso é que eu acho que está produzindo muito, muito, muito ruído, né? E muito sofrimento ao misturarmos os contextos, ao tirarmos falas dos seus contextos e colocarmos em outros nas redes e, sobretudo, estarmos expostos todos, 24 horas, a qualquer momento, a gente está pensando no que a gente está falando, né? E se uma frase do Zap pode cair em algum lugar errado. Eu penso muito nisso, mas eu acho que pessoas que já nasceram nativas digitais pensam menos, né? Então, isso é fonte de sofrimento, sem dúvida, né? Fomos muito, de novo, né? A gente foi, quando a gente, eu digo porque eu acho que vem da esquerda, vem dos movimentos sociais, vem do movimento feminista, né? Uma crítica do universal, né? Universal, por exemplo, e do bem comum como princípios associados a uma certa verdade masculina, cis, né, de homens brancos que estavam ditando as regras do que seria o bem comum, simplificando muito, né, o argumento. Bom, a partir daí a gente apostou, né, numa fala em primeira pessoa, testemunhal, né, a partir das nossas experiências, que, obviamente, a gente não imaginava que ia dar onde deu, né? Que é na fragmentação absoluta das falas, né? Na apropriação dessa ideia de experiência por todos os grupos, em especial os grupos de direita e extrema-direita, né? E, neste sentido, eu acho que é o momento da gente dar um passo atrás e religar aquilo que produziu fragmentação, né? Quer dizer, eu acho que essa fala testemunhal em primeira pessoa levada ao extremo, ela está dificultando a possibilidade de empatia, a possibilidade do outro se identificar com a minha causa, né? E nesse sentido ela acaba trazendo problemas, né? O que a gente está vivendo hoje é isso, a ideia de polarização, a ideia de fragmentação e a ideia e a possibilidade de discursos absolutamente descolados da realidade, da ciência, da ideia de verdade e absolutamente descomprometido, portanto, da ideia de diálogo, a partir de quê? Não, eu acho assim, não, é assim que eu sinto, é assim que eu penso e a minha verdade é essa, né? Quer dizer, é curioso, de novo, eu acho que teve uma guinada na ideia, nós todos, né, também me identifico assim, geracionalmente, com uma geração que fez uma crítica à ideia de verdade, da ciência, por exemplo, né? Dá mais um exemplo. Eu me lembro que quer dizer, há 15 anos atrás, a gente reclamava de preencher o Lattes, né? A gente achava isso uma disciplinarização, uma cobrança excessiva, etc, etc. Agora eu defendo o Lattes, né? A verdade do Lattes. Por quê? Porque o Lattes e a ciência estão sob ataque da extrema-direita no Brasil nesse momento, né? Então eu acho que quer dizer, não que não seja necessário a gente fazer essa crítica, né? A ideia de verdade universal, a ideia de enfim, tudo isso que eu falei antes, mas eu acho que a gente precisa retomar a possibilidade da religação com o outro, né? Com o outro que pensa diferente de mim e não apostar todas as fichas nessa ideia de que o testemunho é o mais importante, né? Eu acho que a gente tem que, de alguma maneira, construir a possibilidade de redes cordiais, né? Tem um projeto que se chama Redes Cordiais, que eu nem conheço muito, tá? Mas que eu já vi esse nome, mas esse sentido de redes cordiais, né? Quer dizer, eu acho difícil a gente sair das redes nesse momento, essa proposta seria muito radical, mas de alguma maneira a gente construir redes, construir um debate nas redes que se responsabilize, né, em primeiro lugar, que se responsabilize pelo que é dito, né? Nesse momento, a maioria das falas das redes sociais não se responsabiliza, né? Não é punido por aquilo que diz que é incômodo, etc, etc.
tá? Eu acho que é fundamental, né? Mas, para além disso, quer dizer, o fundamental, me parece, é a gente, eu não sei qual é o caminho, né? Mas seria a gente construir redes de confiança, né? Onde o outro possa ser escutado, né? A gente reaprender a escutar o outro, isso é fundamental, né? Não sei como, né? E não acho que o formato que as redes sociais que a gente está vivendo nesse momento ajudem. A gente tem que pensar em outras redes, né? Que permitam, que impeçam, por um lado, essa forma de lidar, quer dizer, essa falta de etiqueta nas redes, em primeiro lugar, vamos dizer assim, né? E, para além disso, que permita efetivamente o diálogo em torno de questões do bem comum, vamos dizer assim, né? Não sei muito qual é o caminho, mas acho que é por aí, né? Acho que quando a gente recupera a história dessa prática, né, do lugar de fala, a gente reconhece que ela foi super importante justamente para ampliar as experiências, né, num contexto onde a única experiência válida era a do homem branco cis, né? Então, o lugar de fala vem de quê? De mulheres, né, de minorias, trazerem para a esfera pública, né, suas questões, suas reivindicações. Então, eu acho que cumpriu um papel muito importante de ampliar o leque de questões que tem que estar sendo discutidas por toda a sociedade, né? Só que isso, neste momento, talvez por conta da forma como, sobretudo, as redes sociais funcionam, isso está produzindo uma fragmentação e uma polarização que eu acho que não é produtiva para as próprias reivindicações e para as próprias pautas, né? Quer dizer, no momento em que eu digo assim, você nunca vai entender o que eu sinto, você nunca vai entender a dor que eu sinto porque você não é mulher ou você não é gay, né? Eu estou tirando a sua responsabilidade da conversa, né? Você pode virar para mim e falar, beleza, concordo, eu nunca vou entender, então caguei para a sua... não quero saber da sua reivindicação, né? Então, mais uma vez, é uma ferramenta que já foi útil num momento, mas que neste momento definitivamente não é, né? Quer dizer, não é porque eu não sou mãe que eu não tenho, e é o meu caso pessoal, não é porque eu não sou mãe que eu não vou ter empatia com as mulheres que são mães, né? Se disserem para mim que eu não sei o que é ficar uma noite sem dormir por causa de um filho pequeno, eu respondo que eu imagino e que eu sou solidária à minha cunhada que passou essa noite sem dormir, né? Então acho que é fundamental a gente quebrar essa argumentação em torno dessa falácia, né? Eu acho que é uma falácia em primeiro lugar, né? Além disso, quer dizer, eu acho que qualquer argumento moral não funciona na política, né? As pessoas não votam na direita porque são más, necessariamente, né? Quer dizer, elas vão ter diversos motivos e as mesmas que votaram na direita em 2018 estão voltando a votar na esquerda em 2022, por exemplo, né? Então, eu acho que o moralismo que acompanha certos argumentos nessa direção, né, dos movimentos, dos vários movimentos aí da sociedade, também não são produtivos, eles acabam criando uma armadilha, né? Porque divide o mundo entre bons e maus, seja a direita, seja a esquerda, seja mulher com filho, seja mulher sem filho, seja gay, seja, né, cis, e acaba demarcando excessivamente e essencializando as relações, né? Quer dizer, todas essas ideias, essencializar os lugares, os papéis, moralizar, nada disso eu acho que é produtivo para as nossas lutas políticas, né? Bom, eu sou uma pesquisadora de cultura, né? De expressões culturais brasileiras, né? Sobretudo, me interesso muito por expressões culturais brasileiras. E aí eu tenho a minha galeria de heróis,
né, desde o início do século XX, que eu acho que são os heróis que apostam na ideia de alegria, né, como eu falei. Quer dizer, eu acho que para combater e para combater, em primeiro lugar, a exigência de felicidade, a gente deve apostar na alegria, né? E aí tem um conjunto de expressões, e eu começaria com a antropofagia, né? Queria fazer um parêntese, assim, eu vi esse debate sobre movimento, Semana de 22, né? Os 100 anos da Semana de 22, e muitas críticas, muitas delas pertinentes, mas eu acho que o fundamental da Semana de 22, para mim, é o imperativo da alegria, né? Alegria é a prova dos 9. Tá? Não importa se Oswald é branco, burguês, filho de magnatas de São Paulo, eu não estou falando de Oswald, eu estou falando de um mote fundamental que inaugura a modernidade na cultura brasileira, né? Que é a ideia de alegria à prova dos 9 e baseada nas sociedades indígenas, Tupi or not Tupi, né? Então, eu acho um exemplo bacana, né? E as principais expressões a partir daí, né, que me interessam, elas estão bebendo nessa chave. Eu poderia citar também poucas. O carnaval, né, que aliás não é de depois de Oswald, é de antes, né? O carnaval aposta nesse carnaval brasileiro, é uma invenção absolutamente peculiar, que aposta na ideia de alegria, né? Na ideia do hoje, na ideia do, como diz Baco pela voz de Nietzsche, né? Se tudo vai mal, celebremos o agora, né? Então o carnaval aposta nessa chave, né? E eu acho que é uma expressão absolutamente fundamental para nos guiar nesse momento, continua a ser, né? Poderia falar de Zé Celso, com o teatro dionisíaco de Zé Celso, né? Eu acho que tem Carmen Miranda, que eu fiz minha tese de doutorado sobre ela, quer dizer, são todas expressões que apostam na ideia de alegria e não de felicidade, né? E que a gente precisa ter, quer dizer, eu tenho meu altar de referências culturais que apostam nessa chave, né? Que eu acho que é fundamental para a gente combater a paralisia que advém desse mal-estar, dessas outras expressões, né? Uma das coisas que me interessa na música pop periférica que eu estou pesquisando é que em nenhum momento essa ideia de periferia, pelo menos no nosso trabalho, no LabCult, está essencializando a ideia de periferia, de jeito nenhum, né? Quer dizer, são múltiplas periferias, vamos dizer assim, né? A gente está falando da música que vem dos guetos, das favelas, das comunidades, né? Dos lugares que não são centrais, mas que talvez tenham em comum essa aposta na alegria, essa aposta na criação, né? No celebrar o hoje, né? No esperar amanhã para ser feliz, né? Na celebração da precariedade, né? Ao contrário de um discurso de vitimização da comunidade, né? O que eu vejo nessa música é, antes de tudo, alegria, criação, potência, né? E isso eu acho que é fundamental para nos mover hoje. A partir de Freud, a partir de Nietzsche, a gente entende que o mal-estar é um motor, né? Porque ele está ligado à ideia de desejo e, portanto, ele é um motor para a criação e para a potência, né? Eu acho que o mal-estar pode ser pensado de duas maneiras. A gente vai ter um mal-estar paralisante, podemos chamar assim, né? Mas a gente tem esse mal-estar, esse incômodo com o mundo que nos move, né? Então, sem dúvida, o mal-estar pode ser, eu encaro o mal-estar nessa perspectiva, né? Dele ser produtivo e dele nos mover, né? E como exemplos, quer dizer, são vários os exemplos. Eu acho que quando a gente pesquisa, sobretudo, expressões culturais, a gente vai encontrar inúmeros exemplos de como o mal-estar pode ser criativo e pode ser potente para a gente se mover.